Hello guys, hoje nós temos a correção de atividades, não é? Revisão para a prova de vocês de AVC, que já é semana que vem. Os capítulos que cairão no AVC de vocês são os capítulos 6, 7 e o 8. Então, vamos iniciar com o capítulo 6, Chapter 6, Eco Footprint, Simple Present. Então, eu vou trazer sempre uma revisão daquele conteúdo e logo em seguida a correção das atividades do livro. Okay? So, simple present, regular actions, frequency, facts or common situations, instructions. O presente simples, ele é utilizado para falar sobre o nosso dia a dia, certo? Então, ações regulares, não é, com uma certa regularidade, ou seja, que você faz no seu dia a dia, não é, todos os dias. A frequência com que essas ações acontecem. Fala também sobre fatos científicos, leis naturais, situações comuns e também é usado para dar instruções. Qual é a regra, né? Como que se estabelece, como que se estrutura o simple present? Então, o presente simples, ele tem uma única regra que é a conjugação, não é, a modificação do verbo na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. Então, somente esses três pronomes, não é, que vão fazer essa modificação dentro do verbo. Como que eu faço a modificação? Eu tenho um sufixo, né? O presente simples, ele tem um sufixo que é o S, o ES e o IES, ok? Então, a gente vai adicionar um desses três sufixos ao final do verbo, ok? Então, na nossa aula do capítulo 6, nós vimos como que a gente faz essa adição, não é? Os verbos, no geral, vão receber apenas o S, ok? Então, nós temos dois exemplos aí. Play, plays, dance, dances. Os verbos que terminam em O, em CH, em SH, em SS, Z, vão terminar com ES, ok? Então, a gente tem watch, watches, do, does. E os verbos que terminam em consoante e Y, a gente retira o Y e adiciona o IES, ok? Então, nós temos aí como exemplo study, studies, try, tries. Nós usamos o auxiliar, que é o do ou o das, para a terceira pessoa, na negativa e na interrogativa, ok? Então, nós temos aí dois exemplos de sentença na negativa e na interrogativa para vocês. A interrogativa, como nós já vimos várias vezes, ela vai fazer a inversão. Nesse caso, como a gente está trabalhando com o auxiliar, então o auxiliar é que vai fazer a inversão com o sujeito. Logo, nós temos aí o nosso primeiro exemplo, né? Does he want strawberry ice cream? No, he doesn't want strawberry ice cream. Então, a gente pode verificar aí que a gente tem, não é, essa inversão, não é? O auxiliar vai para frente e o sujeito vai para trás para fazer a interrogativa. E a gente adiciona o not, não é? A palavra não, no auxiliar, ao auxiliar, para que a gente tenha a negativa. Então, eu tenho do not, does not, ou a contração, don't e doesn't, ok? Sempre lembrando que se eu tenho o auxiliar, gente, não esqueçam, o auxiliar, ele já está conjugado. Logo, o meu verbo não se conjuga, ok? Não se conjuga. Eu só conjugo o verbo no positivo, tá? Nas frases afirmativas, ok? E entramos nos exercícios Text Exercises, a gente inicia com o Opening, então a gente tem aí na page 10, Translate the Eco Footprint Definition, vocês têm como tópico, né, como tema o Eco Footprint, e ele tem um texto, um pequeno parágrafo para que você traduza, ok? Então, em tradução livre, pegada ecológica é uma forma de medir o impacto humano no meio ambiente.
Assim, a pegada ecológica de um país é a soma do impacto ambiental causado em todas as terras de cultivo e pastagem, florestas e zonas de pesca necessárias para produzir o alimento e a fibra e a madeira que é consumida. São considerados também fatores como a capacidade do país de absorver os resíduos emitidos quando ele usa energia e os danos envolvidos no fornecimento de espaço para a infraestrutura. Ok? Então, nós temos aí essa tradução livre para a página 10. Já na página 11, a gente inicia os exercícios de análise textual, né? Vocês vão ter um texto para que se faça análise em cima de cada um deles, né? Então, o number 1, vocês têm o texto. And letter A, what is the purpose of measuring your eco footprint? Então, vocês têm várias opções, vocês tinham que marcar a correta, que é a primeira, não é? To pay attention to your everyday actions to minimize your ecological damage. Na verdade, é a segunda, né? A segunda opção. Number 2, vocês têm aí uma questão de acessar o link, né, do QR Code, e aí ela fica como resposta pessoal, já que é um quiz, ok? Sobre a temática também. Na página 12, nós temos a questão número 3, temos um texto, e a questão número 3 pede para que você coloque se as sentenças elas são verdadeiras ou falsas, certo? True or false. E nós temos essa ordem, não é? True, false, true, true and false, ok? Já a número 4, ela pede que você procure a referência das palavras que estão em negrito, não é? Então, na letra A, they love to go to Italy. The healthiest Americans love to go to Italy. Letter B, they are particular virtuous. The Italians are virtuous. Letter C, it's available in compact cities. Local food are available, okay? Our ecological footprints, people in general, okay? Our é o das pessoas, ok? É o eco footprint das pessoas no geral. Letter E, do you want to use it to maximize your income? Your hours, ok? It é your hours, é o seu tempo, as suas horas. Number 5. Answer in português. Então, aí no número 5 ainda vai ser sobre a temática, ainda vai ser sobre o texto, porém você vai responder com suas palavras em português, ok? O que faz com que a Itália tenha uma pegada ecológica 2,5 vezes menor que a dos Estados Unidos. Então, ter cidades compactas e eficientes. Por que as pessoas se surpreendem com a resposta dada por Wokenagel à pergunta: o que podemos fazer para reduzir nossa pegada ecológica? Bom, elas esperam ser validadas a partir de um senso comum, porém recebem uma resposta ampla que exige mudanças reais, não é? As pessoas elas esperam que tenha uma fórmula mágica, porém não tem. Continuando na número 6, vocês têm um novo texto também pequeno, né? Um pequeno texto para vocês marcarem qual seria a resposta correta da letra A, B, C and D. Então, na letra A, nós temos como resposta Our current way of life cannot be sustained. Na letra B, 1.5 years refers to the period the Earth takes to regenerate. Letter C, demonstrate facts and attitudes in routine activities. And letter D, present simple, ok? E já iniciamos o Test Your Skills, não é? Já na página 16, porque a 14 e a 15 nós veremos depois como exercício gramatical, tá bom, gente? Então, na página 16, vocês têm um texto, What is Earth Overshoot? E já temos a número 4, de acordo com o texto, pode-se concluir que aquilo que está sendo descrito significa que a humanidade consome mais do que o planeta consegue regenerar, ok? Letter C.
A número 5. Which of the following images would be the most representative for a poster on Earth overshoot? Então, a gente tem a letra A, né? Quanto tempo a Terra vai durar, quanto tempo ela vai conseguir ser desgastada, não é? Degradada pelos seres humanos sem acabar os seus recursos. Number 6. Vocês têm aí o acesso novamente a um código QR para que vocês respondam as perguntas. Então, a letra A, nós temos como resposta estimular o uso do transporte coletivo. E a letra B, viajar em grupo é mais sustentável do que você viajar sozinho, né? Cada um viajando sozinho. Number 7, on page 17, vocês têm um texto agora um pouco maior, certo? Com 2 parágrafos bem grandes aí. Letter A, according to the text, the number of people who are worried about selective rubbish disposal is getting bigger, ok? Então, as pessoas elas estão começando a se preocupar mais com a separação seletiva do lixo e tudo isso. The authors affirm that Brazilians get useful pieces of advice on sustainable consumption, ok? Então, nós temos as duas respostas da letra A e da letra B. Temos agora o Essentials, então a gente vai voltar para a página 14, ok, gente? Voltamos para a página 14. Vocês têm a explicação do conteúdo, não é? Do present simple, afirmativa, negativa, interrogativa, como que a gente faz a conjugação do verbo, ok? Que nós já vimos também. E a número 1 traz um texto para que você complete esse texto dentro do tema, ou seja, dentro do present simple, certo? Corretamente de acordo com a conjugação. Então, vamos lá. The composition naturally happens, com S, almost everywhere, even without making too much effort, because nature generates compost as an element to the earth life and death cycle. But without the perfect mixture and ingredients, the process slows down. Ok, gente? Isso é importante. Aí, a gente tem uma expressão, slow down. O que é verbo é apenas o slow. Então, é só ele que vai receber o S, tá bom? É apenas o verbo. Slows down. And results in unpleasant compost. Bacteria performs isothermic actions as they help in the process of decomposition, so it helps. Agora a gente tem o S, né? O meu sujeito é o it. The temperature to become higher than that of the environment where decomposition takes place. But a cold weather still slows down, de novo com o S, the progress. A hot temperature stimulates the microbes to grow even faster, ok? Então, tudo que é terceira pessoa, ou seja, todos os sujeitos que eu posso trocar por he, she ou it, vão levar o S no final, ou o S, o ES, ou o IES, que no caso não teve nenhum, né? Mas a gente vai fazer a conjugação verbal. Test your skills. Number 1. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the present simple. Então, vocês têm 4 sentenças para vocês completarem no presente simples, prestando atenção se o meu sujeito precisa da conjugação ou não. Letter A. I turn off the lights at home. Então, o meu sujeito é o I, não conjuga o verbo. Letter B. My sister rides her bike everywhere. My sister, o pronome é she, logo eu preciso conjugar o verbo. She rides. Letter C. I and all my friends use eco bags. I and all my friends eu posso substituir pelo pronome we. Então, eu não conjugo o verbo. My sister and her friend eat less meat. My sister and her friend, eu posso trocar, né? Eu posso substituir por they. Logo, também não conjugo o verbo, ok? Number 2.
Use the sentences from Activity 1 and turn them into questions. Then answer the question using short answer. One is done for you. A letra A ela já está pronta, né? Então vamos lá para a letra B. Does your sister ride her bike everywhere? Yes, she does. No, she doesn't. Do you use eco bags to go shopping? Yes, I do. No, I don't. Do your sister and her friend eat less meat? Yes, they do. No, they don't. Muita atenção, gente, nessa correção para que vocês possam observar o sujeito corretamente e colocar corretamente o auxiliar, certo? E também a conjugação, ok? Terceira, complete the conversation using the verbs from the box. Então, a gente tem aí do ladinho, né, aqui na number 3, certo? Todos os verbos corretamente na sua ordem. Do you eat a lot of chocolate? Yes, I do. Why? People say it's not good for the planet. Do you really think this is true? Well, no, I don't. But my teacher really believes this is true. Does he explain why? Yes, he does. He says people in West Africa grow coca trees using suitable methods. What else? And those trees don't survive without heavy pesticide use. Does it damage the soil? Yes, it does. The soil becomes poor of nutrients. Maybe your teacher is right. Então, nós temos todas as respostas aí em ordem, bem certinho para vocês, ok? Iniciando o Chapter 7, Biodiversity, Interrogative Pronouns. Agora a gente vai entrar com os pronomes interrogativos, ou seja, são pronomes, são palavras que vão perguntar sobre coisas, né? Sobre algo. E, obviamente, cada um dos pronomes tem um significado, uma referência diferente, ok? Who asks about people. O who, ele pergunta sobre pessoas, ok? Who is our new teacher? Quem é a nossa nova professora, o nosso novo professor? What general things? O what, ele vai perguntar sobre coisas no geral, ok? What is your name? Qual é o seu nome? Nome é uma coisa, certo? Algo não específico. Logo, eu preciso do what. Which? Options. Which one do you prefer? The black or the blue one? Então, a gente tem duas opções aí. The black, the blue. Which one? Qual dessas duas? Where? Places. Where do you live? Onde você mora? Em que local você mora? When? Time. When are you going to travel? Time. Quando você vai viajar? Quando você viajará? Why? Reason. Why do you want to learn Portuguese? Por quê? Qual é a razão de você querer aprender português? How? Manner. How can I say pronomes in English? Como? De que maneira eu posso dizer pronomes em inglês, ok? Então, o pronome interrogativo, gente, os pronomes interrogativos são bem fáceis, contanto que você saiba a referência de cada um, né? Para que cada um é usado. Who is for people, which for options, when is for time, why is for reason. Vocês têm que saber direitinho o que cada um representa, né? O que cada um se refere, ok? E aí fica bem mais simples de você colocá-los em uma sentença e até mesmo juntá-los, né? Junto com qualquer outro tempo verbal que nós estejamos vendo. Text Exercises, a gente inicia com a página 18 e 19, né? A 18 vocês têm apenas a imagem para trazer o tema, né? A temática. Number 1 from page 19. Vocês têm aí uma questão de personal answers, vocês vão pensar
sobre a temática, né, Biodiversity. Vocês vão marcar quais dessas palavras vocês acham que vai aparecer no texto em seguida, ok? Então, apenas marquem aquilo que vocês acham que tem a ver com o tema, né, com Biodiversity. A number 2 traz um pequeno texto, né, um pequeno parágrafo, para que vocês completem os espaços em branco utilizando palavras da número 1, ok? Então, vamos lá fazer a correção do texto. What is biodiversity? Biological diversity or biodiversity is a term given to the variety of life on Earth and the patterns it forms. Biodiversity comprises all the millions of different species that live on our planet, plants, animals, and microorganisms, as well as genetic differences within each species. For example, between varieties of crops and breeds of livestock. It also includes the multitudes of different ecosystems on Earth in which particular species from a unique community interacting with one another and with the air, water, and soil around them. Number 3. What's the irony expressed in the cartoon? Então, a gente tem um cartoon. Você, obviamente, vai analisar, pensar sobre esse cartoon e responder qual seria a ironia dele, né? Então, a gente tem um desenho, um cartoon de um rapaz observando que dentro da biblioteca, ali naquela seção onde ele está, nós temos uma grande variedade de livros sobre biodiversidade, porém, a única planta que nós temos no local está morta, né? Então, essa é a ironia do cartoon. Number 4. Look at the following text and check the correct options. Você vai analisar o texto e marcar qual a resposta da letra A and letter B, okay? Letter A, what characteristic do you see in it? Informative, clear information, visually attractive, numbers, images, and charts, okay? Letter B, an illustration like this is called an infographic, ok? E a gente tem a resposta da letter B, infographic. Number 5, study carefully the information included in the text and match the columns. Então, a gente tem a sequência das colunas, certo? C, A, D, E, and B, na ordem corretamente. Number 6, in which continent do you find more countries with a large diversity? Check the best option, that is the Americans, okay? The Americas. 7 and 8 on page 21. 7. Match the columns and find the definitions of these words from the text. Nós temos novamente duas colunas para, né, fazer a relação entre elas. E temos a ordem novamente aqui da resposta. A letra E, C, A, D, and B. Ok? Em ordem certinho. Number 8. The purpose of Surf Explore, working together with ASC Research Program, is to look for surf hotspots and help the environment, ok? Number 8, nós temos a primeira como a resposta correta. Iniciamos o Test Your Skills, ok? A number 1. Vocês têm um texto também, novamente, né, sobre biodiversity. And letter A, B, C, and D, para vocês acharem a resposta correta. Então, letter A. According to the text, biodiversity is the set all animals and plants species on Earth. The biological variety lacking in the North. One way to preserve the environment is giving financial support to the poor countries to save the forest. The planet protection depends on us all, ok? Todas as respostas aí da página 23.
Number 2. Qual das opções a seguir preenche os espaços em branco na tirinha? Então, vocês têm uma tirinha. O espaço em branco, ele vai estar voltado ao conteúdo gramatical, né? Que são os pronomes de interrogação. Então, a nossa resposta é what e when, ok? Number 3, porque o médico acha que Gaia está sentindo calor? Porque devido ao excesso de gás carbônico da Terra, ok? Number 4, vocês têm um novo texto, Welcome to the Jungle. Letter A. The paradox mentioned in the text is people who are qualified are being impeded to work. As pessoas qualificadas estão sendo impedidas de trabalhar. Letter B. According to the text, aí a gente tem o true e o false para essas sentenças, né? Vocês têm 4 sentenças que, de acordo com o texto, vocês deveriam verificar se são verdadeiras ou falsas. E a gente tem a resposta correta: true, false, false and true. Number 5, vocês têm um novo texto. Letter A. De acordo com o texto, novamente a gente vai fazer a questão do true or false e marcar qual a opção correta, né? Então, a gente tem number 2, 3 and 5, ok? 2, 3 and 5. Letter B. A decisão de tornar o urso polar uma espécie ameaçada de extinção foi bastante postergada, ou seja, foi deixada para depois várias e várias vezes. No texto, é mencionado que o gelo polar é usado pelos ursos como plataforma de caça. Number 6. O principal objetivo do pôster é chamar a atenção para as belezas da natureza que não são percebidas, aquela biodiversidade que é escondida, não é? Por ser mínima, por ser minúscula, enfim. E a número 7, a gente tem novamente uma questão de resposta pessoal, ok? O que significa biodiversidade para você com o uso das suas expressões, do seu vocabulário, do seu conhecimento prévio, você vai colocar o que é biodiversidade. Já a página 27 e 28, nós temos questões parecidas com as do Enem, logo a gente vai diretamente nas respostas, ok? Number 1, letter E. Number 2, D. Number 3, A. 4, B. 5, B. 6, letter E. Number 7, A. Number 8, D. E number 9, A. Ok? Então, não esqueçam também de verificar essas respostas, tá bom, queridos? E temos as respostas do Essentials, não é? O Grammar Exercise, os exercícios de gramática propriamente dito, certo? Então, a gente volta para a página 22, ok? Number 1, underline examples of questions with interrogative pronouns in the interview on the previous page. Então, na página anterior, vocês têm um texto bem longo e vocês devem procurar as perguntas que tenham exemplos de pronoun, de interrogative pronoun, ok? Where, what, who, enfim. Então, nós temos esses exemplos, né? Where do you live? What do you think about marine biodiversity in our times? What do you want to volunteer for ASC? What do you mean by microplastics? Where do you find those particles? How do you research on that? Who do you travel with? Number 2. Complete the questions using the correct form of the verb in parentheses. Então, você deveria verificar toda a pergunta para que a gente saiba se precisa ou não conjugar o verbo. Letter A. What does biodiversity mean? Letter B. How do people try to solve an environmental problem at first? Letter C. When does the greenhouse effect increase on Earth? And letter D. Why does global warming happen?
Iniciamos o último capítulo do trimestre, não é? O último capítulo que cairá na prova de vocês, não é? Na VC, Chapter 8, Social Media, Frequency, Adverbs. Aqui nós temos aqueles advérbios que vão se unir ao Simple Present para descrever a frequência de que uma ação é realizada, ok? Com que frequência essa ação é realizada, com que frequência ela acontece. Ok? Então, nós temos apenas uma regrinha ali mínima, ok? Exemplo. I often go to the cinema. She sometimes visits me at home. We usually drink coffee. I seldom read the newspaper. I hardly ever drink alcohol. I never swim in the sea. I always go to the gym. Então, qual é a única regrinha? Esse advérbio, ele vem entre o sujeito e o verbo, ok? Sempre entre o sujeito e o verbo. Apenas o sometimes é uma exceção, né? Ele pode vir antes do sujeito e do verbo, ele pode vir entre o sujeito e o verbo, ou ele pode vir após, ok? Então, eu posso reescrever a minha segunda frase, né? Aqui o meu segundo exemplo. Sometimes she visits me at home. She visits me at home sometime. Or she visits me sometimes at home, ok? Ele é o único que vai poder fazer essa brincadeira, né? Ele pode ir em todos os espaços da sentença, ok? Os outros, não. E a gente vai ter também a questão da porcentagem dessa frequência, ok? Cada um dos advérbios, obviamente, vai ter ali a sua porcentagem de frequência para aquela ação a que está sendo voltada, né? A que está fazendo referência. Always, então a gente vê nesse quadrinho que o always ele está preenchendo todos os quadrinhos. Logo, o always ele tem uma grande porcentagem, não é? Eu posso traduzi-lo como sempre. Eu sempre faço as minhas atividades. Quer dizer que todos os dias eu faço as minhas atividades. Usually, often, eu já desci um pouquinho mais esse degrau, né? Já tenho ali dois bloquinhos da minha tabela em branco. Então, usually, often, frequentemente, usualmente, eu faço tal atividade. Sometimes, já desceu também mais um pouco. O sometimes eu posso traduzi-lo como às vezes, não é? De vez em quando. Seldom, rarely, raramente, já desci também bastante. E o never não tem nenhum, não é? Nenhum check aí na minha tabela. Logo, never, nunca. I never swim in the sea. Eu nunca nado no mar, no oceano, ok? Text exercises opening. O opening do capítulo 8 é bem interessante, ele traz várias imagens, não é? De redes sociais diferentes para que você label, não é? Todas as imagens, ou seja, para você colocar o nome de cada uma dessas redes sociais. Então, vocês têm Twitter, Facebook, LinkedIn, Reddit, Snapchat, Tumblr, Pinterest, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp e Medium, ok? Logo em seguida, a gente inicia o Text Files. Nós temos ali descrições, não é, de cada uma, de quatro, na verdade, né, de quatro dessas redes sociais. E você, a partir da descrição, deve também nomear essas redes sociais. Então, a gente tem em ordem Pinterest, TikTok, Snapchat and Medium. Number 2, which of the social media on this page is the best to keep in touch with friends? Snapchat. Which of the social media on this page can make you a professional on social media? Medium. It's great to send a funny sequence to your friends. TikTok. Can be used to provide ideas to designers, artists, and students. Pinterest. Number 3, on page 4, nós temos um novo texto, ok? Um texto
um pouco longo. Letter A, which is the most popular social network among American teens? Então, a gente tem, de acordo com o texto, Facebook, ok? De acordo com o texto, com a época em que foi feito o texto, o Facebook é o mais popular entre os jovens. What is the percentage of teens that use Snapchat? Então, a gente tem a porcentagem, de acordo com o texto, de 11%, ok? Number 4, check the correct alternatives according to the information from the text. Older teens use Facebook more than younger ones do. Ok? Letter D. A 5, a gente vai ter uma resposta pessoal. Why are social networking sites so popular? Por que que as redes sociais, né? Por que elas são tão populares? E aí você vai responder com suas próprias palavras, com o seu pensamento, por que que elas são tão populares. Number 6. Write true or false according to the text above. Vocês têm o mesmo texto para responder se essas sentenças que vocês têm na number 6, elas são verdadeiras ou falsas, e nós temos em ordem true, 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 false and true. Ok? Então, temos apenas uma falsa. Number 7, answer the questions with information from the text. Letter A, what are the 2 basic human needs provided by Facebook? The need to belong and the need for self-presentation. Vocês podem, é claro, responder assim em inglês, retirando do texto, ou reescrevendo também em português. Letter B, how can Facebook help us maintain interpersonal connection? E let us maintain daily contact with friends. Why may Facebook prevent us from real-world contact? Because we spend a lot of time interacting with digital versions of our friends and we have no interaction in real life, né? A gente interage muito no virtual e não interage na vida real. Iniciamos o Task Your Skills, a gente vai direto para number 2 on page 7. Ok, vamos deixar o grammar para depois. Number 2, cartoons procuram observar aspectos da realidade a tecer críticas, levando isso em consideração qual é o aspecto central abordado no cartoon. Então, a gente tem como resposta a letter E. Apesar das diferenças, todas as redes sociais prestam-se principalmente à necessidade humana de pertencimento. Ok? Você precisa pertencer a um grupo, a um círculo de amigos, de amizade, enfim. Number 3, personal answer. What is the impact of social media use on your health? Qual é o impacto na sua saúde? Né? O que você observa de impacto pessoalmente, né, na sua saúde? E aí você pode, obviamente, escrever em português, ok? Number 4, answer the questions about the text on page 8. Logo em seguida, né, logo abaixo da number 3, vocês têm um texto. Is too much social media use bad for teens' health? E nós temos a letter A, B and C, as três sobre o texto. Letter A, what is an important aspect of social media use pointed out by the text? Many teens feel the need to be alert to answer text messages, ok? Então, a gente tem aí o penúltimo, né? A penúltima sentença como a resposta correta. Letter B, what may be affecting teens' health? The sense of obligation to be available. Então, por você ter as redes sociais, nós temos essa necessidade, esse senso de obrigação de estar o tempo inteiro disponível para responder as mensagens, responder os memes, os envios de postagem, enfim. Letter C, what are the effects of intense social media use on teens' health? Poor sleep quality, lower self-esteem, higher levels of anxiety. Number 5, complete the sentences with the best options. When you are involved with something 24/7, you are involved all the time. Né? O que significa 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Logo, o tempo inteiro. Sempre, né? Always.
Letter B, if you feel compelled to do something, you feel an urgent need to do it. Letter C, a person who has low self-esteem is not really confident about him or herself. E entramos no Essentials, ok? Voltamos para a página 6 e 7. Number 1, rewrite the sentences placing the adverbs accordingly. Então, vocês têm uma sentença e você deve colocar corretamente o advérbio dentro da sentença. Então, a letter A, we have sometimes. Então, sometimes, como foi dito, ele pode ir em diferentes lugares na minha sentença, não é? Eu coloquei aí esses asterísticos para vocês saberem onde o sometimes pode ir, não é? Então, sometimes YouTube draws people attention to viral videos. YouTube sometimes draws people's attention to viral videos. YouTube draws people's attention to viral videos sometimes. Ok? São os 3 lugares em que o sometimes pode ir. My grandmother frequently uses Facebook. Friends seldom engage in political. Twitter never allows people to write, ok? Então, lembrem-se que, tirando sometimes, todos os outros advérbios, eles vão bem no meio, não é? Entre o sujeito e o verbo, certo? Vocês precisam, a essa altura, identificar o que é o sujeito, né? Quem é o sujeito e o verbo também. Então, aqui, my grandmother é o sujeito e uses é o verbo. Friends é o sujeito, engage é o verbo, Twitter é o sujeito, allows é o verbo. Number 2, answer the questions about yourself, use frequency adverbs and complete sentences. Então, a number 2, ele pede respostas pessoais, ok? But don't forget to use the adverb in the correct place. Não esqueçam de usar o advérbio no local correto, ok? E também o mesmo tempo das perguntas, ou seja, o simple present. How often do you use social network at school? Todas as 3 perguntas, letter A, B e C, estão no present simple. Então, vocês também vão usar o present simple para responder, ok? Letter A da number 1, test your skills. Make questions to the following answers, use the words given. Vocês têm ali uma sentença e a partir dessa sentença vocês vão criar 2 perguntas, ok? 2 na letter A e 3 na letter B, ok? Vamos lá. I never spend a day without logging into Snapchat. Who never spends a day without logging into Snapchat? How often do you log into Snapchat? E aí nós temos a letter B. Our teacher uses Facebook for class activities sometimes. Então nós temos a primeira com o who novamente. Who uses Facebook for class activities? Sometimes, sorry. Who uses Facebook for class activities? Sometimes. How often does your teacher use Facebook for class activities? What does your teacher use for class activities? Sometimes, ok? Então, não se esqueçam, cada dos pronomes interrogativos vai ter uma referência diferente, né? O who para pessoa, o what para coisas, o how para maneira, how often para frequência, ok? Então, vocês têm que utilizar essa referência para poder criar a pergunta. E é isso, gente, nós finalizamos aqui a nossa revisão e a nossa correção. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro. O conteúdo não é complicado, não é difícil, não é? Pouquíssimas regras para vocês lembrarem, para vocês estudarem. Eu espero que vocês possam fazer uma boa prova, não é? Boa sorte, boa prova. E qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvidas quanto ao conteúdo, quanto à prova, enfim, ok? Ou no Telegram, ou no Google Classroom, ou no e-mail, ok? Bye, bye!